da minha maior experiência com Jesus, minha maior experiência. Tenho tantas, mas tem uma que me marcou demais, assim, demais, e essa é para minha vida, e eu faço questão de, onde eu estiver, que todos saibam da onipotência do nosso Deus, que lê pensamentos. Quando eu estava gravando meu filho, do Leonardo, antes de eu engravidar dele, o pastor veio do Rio de Janeiro e ele falou: Carol, você vai ficar grávida esse ano. Eu falei: não vou, pastor, estou construindo. Até ele foi na minha casa, já estava com reboque, quase pronta, né? Ele orou. Sempre fiz questão de quem viesse aqui de um pastor, do nome de Deus, a mulher de Deus, que eu sempre peço oração por mim, pela minha família, pela casa, né? Faça isso também, viu, queridos? E eu pedi pro pastor, ele foi a orar, ele falou: você vai ficar grávida? Eu falei: não, pastor, agora não tem condição financeira. E esse era meu ponto. E pronto. Meses depois, que estava eu o quê? Gravidíssima. E aí, mudei na minha casa. E quando eu engravidei da minha filha, pra juntar, pra vocês entenderem. Quando eu engravidei da minha filha, eu tinha outras mães, amigas que tinham tido filhas, meninas, e passavam roupa, né? Olha, minha filha perdeu e vinha passando. Isso a gente faz isso sempre. Sem ficar vendendo e passando mesmo, doando, né? Porque é tão bom receber. E eu recebia muita coisa. Eu planejei, eu quis, eu sonhei com a decoração dela. E na época do Leonardo, que eu usava em construção, eu não tinha dinheiro nenhum, queridos. Nenhum. Não tinha nada, porque estava tudo comprometido. E tá tudo bem, tava dando conta de tudo, mas assim, não tinha mais de onde tirar verba. E então a gente estava lá, eu na minha casa, e quando eu estava grávida do Leonardo, não tinha ninguém para me mandar um bole, um macacãozinho. Não tinha nada. E teve um certo dia que durante a noite eu sentei no sofá da minha casa. E eu coloquei a mão na minha barriga e eu fiz essa seguinte oração. Eu falei: Senhor, o menino vai nascer e eu não tenho uma roupa para pôr nele. Mas eu estava no sofá da minha casa com o coração angustiado, mas eu tinha uma companhia. Eu tinha uma dessa aqui, ó. Uma Bíblia. Isso aqui não é só um papel, não é só um escrito, isso aqui é a palavra viva do nosso Deus. Como Ele é presente. Gente, eu falei, ele estava sozinho, isso era madrugada. Eu falei: o menino vai nascer. E eu peguei a Bíblia e não é lançando sorte. O que Deus vai falar comigo? Tem muitos casos que dá certo, e glória a Deus, porque a palavra é poderosa. Mas eu peguei e comecei a ler os evangelhos e estava lendo Mateus. Gente, no capítulo 6, exatamente no 6. E eu abri e estava assim, Mateus 6, 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, haveis de beber ou de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Quando eu li isso, era uma outra versão, mas estava dizendo assim: que você está preocupado com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir amanhã? Se eu cuido dos pássaros, eu não vou cuidar de você? Vocês não têm noção da paz que entrou na sala da minha casa. Eu falei: Jesus, eu já entendi. Assim como o Senhor cuida, o Senhor está cuidando do Leonardo, que está aqui na minha barriga ainda. E hoje ele é um príncipe, ele é um guerreiro. Tenho dois, tem a Beatriz e o Leonardo. E eles são flechas e eles vão longe. Tá aí, cuidado, lindo, 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 lindo. E ela é minha princesa. Essa é uma experiência que ficou assim. Deus, ele ouviu o que eu falei ali com ele e exatamente ele me deu a resposta. Ele é perfeito, ele é a minha companhia.